Conosco, a Janira Sodré Miranda, coordenadora do Núcleo de Estudos em Gênero, Raça e Africanidades. Tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Tudo bem. Obrigada, Rafael, pela oportunidade do debate e a você, Frederico. Frederico Rodrigues, que é escritor, analista político e membro fundador da Frente Conservadora de Goiânia. Boa noite, Frederico. Boa noite, Rafael. Boa noite, Janira. Boa noite aos nossos telespectadores. É muito bom estar aqui mais uma vez, tratando de um tema tão importante, justamente nesse formato de programa que possibilita esse tipo de discussão, né? Algo que é tão importante. Espero que a gente possa contribuir e levar para os nossos telespectadores hoje informações de qualidade. Muito bem. Janira, tudo bem, professora? Tudo bem. Professora, existe racismo estrutural no Brasil? Você sabe, Rafael, que o Gilberto Freire dizia que não e o Florestan Fernandes teve essa dúvida, isso na década de 1960, e entendeu que observar as condições de vida da comunidade negra no Brasil traria essa resposta para ele e ela está posta, né? Essa pergunta se existe racismo estrutural ou não no Brasil está superada, ela é obsoleta desde 1990, quando o Estado brasileiro, então governado por um partido de centro-direito, PSDB, afirmou e se propôs a trabalhar para eliminar o racismo estrutural no Brasil a partir do Estado brasileiro. Você pensa diferente, Fred? Bastante diferente, Janira, na verdade. O que eu vejo nessa situação aqui, dessa questão de racismo estrutural, e até é importante ficar claro, principalmente em decorrência do vídeo que a gente acabou de ver. Em nenhum momento você vai me ver negando aqui que exista racismo no Brasil. Eu acredito sim que existe racismo no Brasil, acredito que seja até uma praga, acredito sim que atrase a vida das pessoas negras e brancas, mas acredito que ele seja circunstancial e episódico. Eu acredito que no decorrer do debate aqui nós iremos mostrar dados, trazer fatos aqui que vão mostrar que a sociedade brasileira ela não é estruturalmente racista. O brasileiro ele não é racista. Até porque se isso fosse verdade, para começar trazendo já um ponto aqui, nós não seríamos hoje a sociedade e o país mais miscigenado do mundo. Nós temos relações conjugais de negros e brancas, de brancas e negros aos montes. Isso mostra, reflete na própria composição da nossa sociedade, onde o número de pardos é gigantesco. Então, vendo a partir desse ponto de vista, claro, vamos trazer outros dados aqui, eu acredito que seja muito difícil trazer esse dado, trazer essa confirmação de que a sociedade brasileira seja estruturalmente racista. Mas, hein, Fred, eu queria morar no país que você mora. Por que eu estou dizendo isso, Frederico? Você traz, por exemplo, os casamentos interraciais como prova de que não há racismo. Uma das provas. Se nós pudéssemos dizer isso, não havia esposo matando esposa no Brasil, porque também existe casamento e existe a morte de mulheres dentro do casamento. Eu estou dizendo isso para te dizer que a relação interracial no Brasil, ela não prova que a comunidade negra, preta e parda no Brasil, ela esteja completamente integrada à cidadania. Uma das provas dessa situação, só para dizer que não são as relações interpessoais, nem só essa da portaria do prédio chique, do setor que eu moro nesse prédio. Nós aqui moramos nessa cidade, nesse país, e às vezes nós pensamos que um episódio lamentável desses não é apenas um efeito de uma relação estrutural que sim, Fred, só para te dizer isso, nós negros somos 54% da população brasileira. Nós representamos entre os miseráveis, as pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, acima de 70%. E entre os mais ricos, 11%. Qual é a razão dessa diferença de acesso à renda e riqueza com recorte de raça, se não for de fato uma operação estrutural que relega a comunidade negra a uma escolaridade menor? Você sabe, você é conhecedor dos dados. Nós estamos atrás em renda, educação, acesso a meios de produção, então nós precisaríamos buscar qual é a origem dessa desigualdade, porque, em tese, devia haver 54% de negros mais pobres, de mais ricos e mais pobres. Como que seria essa estatística? Por que que somos superrepresentados na pobreza e subrepresentados na riqueza? Apenas como um exemplo de que a distribuição de riqueza no país, ela obedece uma linha racial que vem desde o período colonial. Fred, eu tenho respeito pela sua pessoa e pela oportunidade do debate e a liberdade de estarmos aqui, mas eu realmente não respeito essa ideia, porque eu não posso concordar com ela, eu não vejo base factual no Brasil para fazer esse tipo de afirmação. Você tem total razão. A gente não veio aqui para respeitar ideias, a gente veio aqui para respeitar pessoas. Até peço licença, não quero ser agressivo, mas na verdade você trouxe um dado errado. Você falou que 54% da população é negra.
Isso é mentira. O que acontece nesses dados, e na maioria desses casos, é que, devido à conveniência e dada a conveniência, soma-se o número de pardos com o número de negros, dependendo da possibilidade, dependendo do que você quer defender. Eu vejo isso muito, acompanho muito esses debates, estudo esse tema há muito tempo. E o que a gente vê é, por exemplo, quando querem dizer que os negros estão super representados na população carcerária, o que eles fazem? Pegam os pardos, que são em torno de 42% da população, e somam em torno dos 9% de negros. Aí vai chegar mais ou menos nesse número que a Janira falou, que é de 54%. Mas quando a gente vai falar, ou quando, pelo menos o pessoal vai falar, sobre a subrepresentatividade dos negros em cargos de chefia, liderança, nas melhores profissões, retira-se os pardos da equação. Então faz a conta somente com os 9% de negros. O exemplo que eu te dei sobre as relações interpessoais, obviamente a gente não vai trazer aqui só um exemplo e vai comprovar ou refutar nada. Mas é muito difícil você explicar para a sociedade brasileira que ela é racista quando negros e brancos estão casando entre si. Não faz sentido isso, não faz sentido você dizer que uma sociedade é racista e eles estão casando entre si nas próprias raças. O que você vai falar para aquela sociedade? Vai falar, olha, negros e brancos se odeiam tanto que estão se casando, estão tendo filhos? Isso não faz sentido. Como não faz sentido, essa manipulação, essa mudança dos dados, mudança dos pardos, né? A gente tem até uma piada para isso, chama o pardo de Schrödinger. Ele entra dependendo da conveniência da situação. Isso não é certo, eu não acho que seja um argumento. Todas as situações que você citou, elas existem. Eu não estou negando que elas existem. Eu não estou negando que os negros, por exemplo, estejam representados de forma pior na escala da riqueza, na escala do dinheiro, de ter bens. Isso eu não estou negando. O que eu estou negando é que você está trazendo uma solução ou uma observação correta para uma consequência que de verdade existe. Mas, Fred, eu gostei dessa parte que você disse que os dados que eu trouxe são verdadeiros, porque inicialmente você falou que eu tinha mentido. Não, os dados, as suas afirmações, eu não achei suas consequências. muito simpático, porque... Mas você somou os pardos com os negros, ou não somou? Então, eu estou errado? Eu estou falando de simpatia. Eu estou errado, Janira. Eu estou falando de simpatia, Fred, só para mencionar... Janira, eu estou errado, você somou os pardos dos negros ou não? Não estou dizendo que você está certo ou errado, eu vou te dizer de onde eu tirei os dados, que é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que são dados do Estado brasileiro, consolidados década após década, aqui desde 1872. Inclusive, a comunidade negra fez essa sugestão para o governo brasileiro que separasse a comunidade preta da comunidade que é de ascendência africana na operação racial brasileira e fizesse essa... Qual que seria essa divisão? A senhora tem os números? A questão é exatamente isso que Fred traz. O nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nisso eu e o Fred concordamos, ele afere a população brasileira unificando na categoria sociológica pretos e pardos como negros. Agora, Fred, não sei se você sabe que o IBGE faz isso porque ao analisar as condições de vida, índice de vulnerabilidade social, índice de desenvolvimento e renda, acesso a oportunidades ao trabalho, riqueza, educação, etc., da comunidade parda, você tem uma comunidade de ascendência africana marcada por essa especificidade da inter-relação étnico-racial no Brasil, em que pretos e pardos têm as mesmas desvantagens sociais. Então, o IBGE compreendeu, como um instituto técnico, de pessoas que aferem as características da população brasileira e as suas condições de vida, que pretos e pardos, sociologicamente, estão dentro de uma mesma categoria social, negros, justamente por causa das condições de vida. E aí, Fred, essa sua tese de que o casamento amenizaria as relações raciais no Brasil, ela tem uma questão e eu sugiro para você, eu também tomo para mim a sugestão que vou te dar, que nós possamos cada vez mais aprofundar o sentido de uma sociedade que ela é toda de alto a baixo, como você traz, né? Trabalhada na ideologia nacional da mestiçagem. Entretanto, essa mestiçagem, ela não tem sido favorável para as maiorias pretas e pardas ou para as maiorias negras no Brasil. Então, essa ideia, ela é muito antiga, Fred. Ela vem para nós, pelo menos desde 1936, com o Casa Grande Senzala do Gilberto Freire, de que o nosso modelo racial, o nosso modelo de escravidão, o nosso modelo social, ele é leve, ele é ameno. E nós estamos falando de uma operação sistêmica, estrutural racista, que ela é letal para a comunidade negra. Ora, o mapa de violência do Brasil, o Atlas... Não é da sociedade civil, do Conselho Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça do Brasil. Mas essa questão, coloca Janira, 45 mil jovens negros mortos ano pela violência social e pela violência de Estado, que é o trabalho da polícia.
Ora, Janira, mas essa questão esse que você volume trouxe, de morte em números de Vamos guerra para Se o eu puder jovem negro no Brasil, Fred, Vamos lá, Janira. vamos conversar sobre isso um pouco Vamos, mais? com certeza. Vamos A ler gente vai ter mais, tempo. nos aprofundar Mas olha aqui, essa mais, questão que você entender trouxe do mais o IBGE, Brasil. Queria morar no Brasil que você mora. Você mora. Um Brasil Você mora, você só não pós-racial, percebeu. um Brasil onde não houvesse diferença entre Não negros disse e isso. brancos. Eu Não trabalho disse para em isso momento nenhum. todos os dias, Não viu, disse isso Fred? em momento nenhum que não existe diferença entre negros e brancos. Mas a questão é, você trouxe, você corrigiu um dado técnico, mas você não corrigiu a questão que eu trouxe, que é, os pardos são mudados de lado entre brancos e negros. Quero falar dependente da disso, se conveniência. você me permitir. E a conveniência o tempo inteiro. E foi muito interessante você trazer essa questão de racismo como estrutural e sistêmico. O que todo mundo aqui aprendeu na escola? Principalmente você estudou na escola nos anos 90, nos anos 80. O que era o racismo? Você, telespectador, deve ter aprendido. É um ato de discriminação contra uma pessoa em razão da sua cor. Uma discriminação de cerceamento de direitos ou de liberdades de uma pessoa em razão de sua cor. Só que, quando o ativismo racial começou a ganhar força, eles precisavam empurrar essas teorias, isso não servia para eles, porque isso passava o pressuposto de que um negro poderia ser racista contra um branco, e eles não aceitam isso. Então, eles tiveram que mudar, começaram a elaborar essas teorias, inclusive essa teoria vem dos Estados Unidos, onde a sociedade lá, a composição da sociedade é completamente diferente daqui. Então, começaram a mudar e transformaram o racismo, ao invés de um ato facilmente identificado, que você pode facilmente apontar o culpado e puni-lo, e passaram a tornar o racismo um ato abstrato, um conjunto de sistema de opressão, aonde o branco é constantemente visto como o vilão da história, aonde você diz para o negro, principalmente para o jovem negro, que toda a culpa de qualquer problema que ocorra na vida dele, todas as razões do insucesso que ele tenha, que ele venha a ter na vida, seja culpa de um branco que está oprimindo. Isso é extremamente grave, isso vem de teoria crítico-racial, isso vem de racismo estrutural, isso vem de letramento racial. Isso, pessoal, não estou falando aqui de Janira, não conheço a Janira pessoalmente, mas eu conheço as teorias que ela defende. Esse pessoal já está completamente pronto para embarcar nisso e mutilar completamente a sociedade. E quando eu digo que eu discordo da Janira, eu não discordo do que ela apontou como o que está acontecendo, dessa discrepância de resultado entre negros e brancos, mas eu discordo da solução que ela está dando. A solução não é falar para a sociedade brasileira que ela é racista. Inclusive, Janira, se você quiser, todos esses episódios, racismo episódico, racismo que realmente acontece na sociedade, todo do seu lado. Pode me chamar, vou lá com você. A gente faz barulho lá, fica lá até o cara ser preso. Agora, não conte comigo para falar para o brasileiro, para a mãe, para o pai de família que ele é racista. Não conte comigo para ajudar teorias como letramento racial, que você deve conhecer, que buscam colocar na escola, na rede municipal de ensino, que a criança branca ela é racista. Vamos fazer o seguinte, está muito bom e daqui a pouco a senhora responde, né? Todo branco é racista? No inconsciente, todos os brasileiros são racistas? Daqui a pouquinho a senhora responde aqui no TBC Debate, em busca do argumento perfeito. Polêmica na veia, mais uma vez, a gente sempre traz temas importantes, atuais. Existe racismo estrutural no Brasil? Conosco, dois especialistas com posições antagônicas a respeito desse assunto. A Janira Sodré Miranda, coordenadora do Núcleo de Estudos em Gênero, Raça e Africanidades, e o Frederico Rodrigues, ele que é escritor, analista político e membro fundador da Frente Conservadora de Goiânia. No final do bloco anterior, eu fiz uma pergunta, para Janira, para os nossos debatedores. Todo branco no Brasil é racista? Todo brasileiro, inconscientemente, é racista? Todo brasileiro é socializado numa sociedade racista, independentemente da cor dele ou dela. Queria voltar... Todos, sem exceção. Porque nós somos socializados numa sociedade assim, a escola, os meios de comunicação, os espaços. Eu não estou dizendo que os brancos são racistas, eu estou dizendo que a sociedade brasileira é uma sociedade que foi a sociedade das Américas que mais importou africanos, ela é a sociedade que demorou mais tempo escravizando pessoas, foi a que mais relutou para poder proclamar a abolição da escravatura e foi aquela em que a República abandonou a comunidade negra sem políticas públicas adequadas para a superação do período colonial. Eu queria voltar, Rafael, num tópico, eu não sei se você, Frederico, prestou bem atenção na leitura do conceito que o Rafael trouxe no início, o racismo
Estrutural, ele diz respeito a um conjunto de estruturas e sistemas institucionais. Né, colocados no seio do Estado, nas práticas das instituições. Nós estávamos falando disso. Eu não gostaria nem que você, Frederico, trouxesse essa confusão em relação ao tema da família interétnica e de outras relações interpessoais, que, inclusive, são efeitos da mesma operação racial. Mas o racismo estrutural, ele não está necessariamente, como você quis trazer e confundir o nosso telespectador, o pai de família, a mãe de família. Nós não estamos falando do pai de família e da mãe de família, Frederico. Inclusive, eu sou proveniente de uma família interétnica. Eu posso ler para você sobre letramento racial? O que nós estamos falando aqui, Frederico, Rafael, os telespectadores também, nós estamos falando de racismo estrutural. E quando nós vamos ver as estruturas institucionais do Estado brasileiro e da sociedade brasileira, nós vemos dados que você colocou anteriormente. Você concorda? São desiguais. São origem... A solução me diga você não é então, eu vou te lançar essa pergunta. Qual que é a origem da desigualdade racial no Brasil? Vamos ver. Primeiro a gente pode trazer, eu quero só voltar nesse ponto, porque a Janira ficou um pouco confusa aí para falar se branco é racista ou não. Eu vou ler aqui um pedaço do que quer dizer a teoria do letramento racial, que inclusive já tem vereador na Câmara de Goiânia querendo colocar isso. Mas o tema hoje é letramento racial? Eu não estou entendendo. Não, mas você faz tudo parte do racismo estrutural. O letramento racial não quer combater o racismo estrutural, quer ou não? O letramento, não sei, você que trouxe esse tema para cá. Não, mas ele quer, você está familiarizado, você conhece. Não, estou perguntando para você se o tema é o letramento racial, que é um dos temas que querem combater, uma das teorias que querem combater o racismo estrutural. A ideia subjacente do letramento racial é de que quase todo branco é racista, mesmo que não queira, porque o racismo é um dado estrutural de nossa formação social. Então, a partir do momento, imagina você, seu filho aprendendo isso aqui na escola, se você ia gostar disso. Eu não gostaria. Seu filho não tem que saber desde pequeno que o coleguinha negro dele está sofrendo por causa dele. E aqui fala mesmo que ele não queira, ele é considerado racista. Não quer saber do sofrimento assim, da criança negra, é isso? Não, ele não tem que ser responsabilizado pelos possíveis sofrimentos da criança negra. Debate, por quê? Porque a criança branca acabou de nascer, está ali com seus 5, 6 anos, entrando na rede municipal de ensino, e você vai jogar nela a carga de que ela é responsável pelos sofrimentos da criança negra? Mas então ela pode trazer o racismo para dentro da sala, claro, a professora não tem que intervir. Excelente, nesse ponto que eu queria chegar. Porque, geralmente, quando esse debate é puxado e falar, o branco precisa se posicionar, o branco precisa se comunicar, mas ele não é chamado a esse tipo de debate sobre racismo estrutural para se posicionar. Ele é chamado nesse tipo de debate para concordar com tudo. Ele tem que abaixar a cabeça e concordar, falar, olha, aqui não é seu lugar de fala. Inclusive, a Janira, eu vejo que ela não faz parte da ala radical, mas temos sim a ala radical sendo desenvolvida a partir dessas teorias absurdas. Hoje em dia, um debate desse aqui é estranho. Ele não aconteceria numa universidade pública. Mas o tema é a ala radical ou racismo estrutural? Eu estou falando, não, eu já defendi minha posição que o racismo estrutural não existe. Existe o racismo circunstancial e episódico, que inclusive me coloquei à disposição de, junto com você, combater todo esse Inclusive com o argumento de que a escola deve deixar as crianças ao léu, sem educação para tratar. Eu disse que não deve culpar os brancos, eu acabei de ler. Eles falam que o branco é racista mesmo que ele não queira. Janira, você não pode responsabilizar a sociedade. E principalmente isso aqui ninguém se responsabiliza, joga o lixo para debaixo do tapete. Você responsabiliza os que estão cometendo o racismo episódico. Essas pessoas, igual esse cara que a gente mostrou no começo aqui, que foi lá e xingou uma mulher. Isso é enxugar gelo, Frederico. Isso não é enxugar gelo. É enxugar gelo. E eu te dou um exemplo. Estrutura. Se você não mexe na estrutura, o efeito Janira, continua todo dia na porcaria Você diria que o ativismo racial, e as teorias que você defende ganharam impulso para serem defendidos durante os governos de esquerda, do PT, de 2003 até 2015? Eu diria que, infelizmente, a Frente Negra Brasileira, que é de 1930... pedia medidas. Mas ela passou a atuar melhor. Estou falando de 1930, Frederico, para dizer para você que Sueli Carneiro, intelectual importante da sociedade brasileira, doutora pela USP, ela diz, entre a esquerda e a direita nós somos negros, porque governo de direita e de esquerda então, o PT precisam agir para que a gente possa quebrar. Então o PT não ajudou o ativismo racial? Eu sei, querido, você é analista do governo petista. Eu sou analista, posso trazer uns dados por você. Eu estou dizendo para você que as nossas reivindicações são anteriores em décadas a governos trabalhistas de esquerda. Mas você mesmo se posicionou como de esquerda. Antes de começar o programa, você disse, eu sou de esquerda. Estou à esquerda porque, com então você toda certeza, historiadora que sou, professora de História na Assembleia Constitucional Francesa no pós-revolução, quem pensava à esquerda, os progressistas, ficavam desse lado e as pessoas que continuavam querendo os privilégios de nobreza daquele. Eu achei essa, com toda certeza. Então, se é que progressismo seja enfrentar
enfrentar o racismo sistêmico e as estruturas de desigualdade racializadas do Brasil. Você pediu dados, pode trazer dados? Entre 2003 e 2013... Não preciso de dados, exatamente, mas talvez seja importante, né, Rafael? O que você acha? Como a gente discute sem dados? Acho que podemos. Por quê? Deixa ele trazer os dados, tenho inúmeros depois dados. A senhora rebate, depois a senhora rebate, pois não. Ok, vou trazer um dado muito específico aqui, porque a gente está pouco tempo. 2000, você fala que o progressismo, teoricamente, o progressismo ganhou grande força durante os governos petistas. Então, teoricamente, todo ativismo racial e toda teoria que você traz deveria ter sido ajudada e conseguido seus objetivos no governo petista. Só que, entre 2003 e 2013, o número de mulheres assassinadas no Brasil subiu 8%. 8%. O número de mulheres negras subiu 53%. O que aconteceu que durante um governo de esquerda, onde vocês tinham toda a oportunidade de mudar, o que conseguiu, na verdade, foi que o número de mulheres negras passassem a ser assassinadas um número desproporcionalmente maior que o das brancas. Isso acontece também entre homens negros. O número de homens brancos assassinados caiu e o número de homens negros assassinados aumentou. Eu posso trazer estatísticas aqui o dia inteiro. O número da porcentagem da população negra entre os mais pobres aumentou também durante os governos de esquerda. E eu vou trazer um dado aqui que ele é irrefutável. Você disse, o grande exemplo de que existe um racismo estrutural no Brasil é que os negros são mortos de forma desproporcional pela violência. Ok, concordo com você. Só que, no ano de 2019, o número de negros mortos pela violência caiu 20%. 20%, ou seja, das 12 mil vidas salvas, 74% dessas 12 mil vidas eram negros e pardos. Quem era o presidente em 2019, Janira? O Frederico, mas eu agora fiquei um pouco... Você falou que eu tinha ficado confusa, é bastante interessante até essa palavra, mas assim, eu é que fiquei confusa, porque nesse momento, com os dados que você trouxe, porque você trouxe para aqui um conjunto de dados do governo trabalhista, não foi isso que você trouxe? Governo mostrando que manteve os dados do racismo estrutural. Pioraram. Se tem racismo estrutural, o governo de esquerda está piorando ele. Defesa de governo, não. Nós viemos fazer o debate sobre o racismo estrutural. Mas a questão não é a defesa de governo, é que as suas políticas tiveram uma oportunidade de ser implementadas e não ajudaram. Queria te dizer, essa é a defesa. E comentar com o Rafael, o telespectador também. O que é mais assim, significativo nesse debate aqui, que eu acho que é importante, é a seguinte pergunta: quem tem medo do avanço dos negros no Brasil? Ninguém. Quem tem medo de que seja desvelado o racismo estrutural? E por que as pessoas têm medo de que a gente faça esse debate na escola, na igreja, nos meios de comunicação? Obrigada, Rafael, pela oportunidade, pela possibilidade. Acho que a pergunta é essa. Aqui no TBC Debate. A pergunta é essa. Qual é o receio da gente fazer o debate fundamental? A sociedade brasileira, ela é estruturalmente desigual. Essa desigualdade afeta a comunidade negra de uma forma letal. É preciso transformar isso. Qual é a dificuldade? Para o telespectador entender, para trazer clareza, esse racismo estrutural na prática, nas instituições, como que funciona? Olha, não, então posso fazer mais uma pergunta? Deixa eu complementar. O espaço de moradia. Vamos começar. Deixa ela responder. Vamos começar do ambiente de moradia. Nos ambientes de moradia da comunidade negra, onde estão as maiorias negras e empobrecidas desse país, nas periferias? Como é que o Estado brasileiro chega nesses lugares? Como é a escola? Como é o posto de saúde? Como que a polícia chega nesse lugar? Onde tem minorias negras nesse setor aí do BO, que apareceu aqui no início? Eu moro nesse setor. Quantas pessoas negras vivem ali? As maiorias são brancas, têm poder aquisitivo. Como que é ali a ação do Estado, na educação, na saúde? Ali a polícia dá boa tarde para o cidadão e para a cidadã. Pede licença para abordar. Mas isso é questão social, não é racial. Por favor. Isso é questão social, Nós estamos Janira. aqui, Rafael. Mas o problema é que a questão social no Brasil, Frederico, ela é marcada pelo tema racial. Mas por quê? Por causa do racismo estrutural. Não é a pobreza no Brasil, ela é tiveram oportunidade de combater o racismo estrutural durante os governos petistas, e vocês só pioraram o racismo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É a gente, de fato, se perguntar qual é o receio do debate a fundo sobre essa temática. Olha, muitos dados que eu trouxe Temos aqui hoje... brasileiros aí, isso, né, só para deixar claro, né, que tem uma notoriedade assim gigantesca, negros. Por exemplo, o Pelé, talvez o maior brasileiro de todos os tempos, Joaquim Barbosa, muitos negros conseguiram ascensão também, né? Milton Santos, refundador da geografia mundial, para ficar num exemplo, poderia ser Ismael Silva, acabou de falecer, o maior coreógrafo contemporâneo, né? Enfim, né, são trajetórias
impossíveis no contexto brasileiro, mas enfim... Para mim, aí é uma opinião e eu não estou querendo tomar partido, para mim o Pelé é o maior brasileiro de todos os tempos, na minha opinião. Na minha modesta opinião. Rafael, mas o problema não é esse. Nós temos ídolos negros em todos os setores da sociedade. Sim, o problema é como eu estou dizendo, apresentados. eu sou fã do Pelé, né? Para mim, é o brasileiro mais conhecido no mundo. Não há déficit de ídolos negros no Brasil e eu posso trazer esse dado aqui também. Só que o Pelé diz o seguinte também, interessante o tema, né? Eu estou participando aqui, aprendendo com vocês, né? E estou totalmente desarmado em relação a esse tema. O Pelé diz que, pela posição que ele tem, parece que ele não tem cor. Ele já disse em entrevista mas que nunca foi discriminado. Eu disse, o problema da discriminação ele é muito mais social do que racial. Não quer dizer que o racial não existe. A filha do primeiro governador negro no brasileiro, que foi o Azeredo de Espírito Santo, ela foi esbofeteada no elevador do prédio onde ela morava, por uma moradora, porque ela não, a moradora não queria compartilhar. Isso não é estrutural, isso são episódios circunstanciais. Só mencionando... Existem leituras, né, Rafael Frederico, possíveis sobre a experiência racial no Brasil. Pode ter aquela pessoa leituras que teve uma ascendência... Não, estou falando aqui da experiência de uma pessoa negra, como você trouxe, o Pelé, que tem uma ascendência social, e aí essa ascensão, ela vai trazer uma nuance na experiência de ser negro no Brasil. Isso aí é bem analisado na teoria, quem é especialista no tema aborda isso com mais... constantemente, é o caso específico da filha do Azeredo que eu trouxe aqui como um exemplo, constantemente, nos momentos de conflito, a questão racial retoma. Mas é como eu disse, eu vou concordar com o Frederico, aqui nesse ponto também, Rafael, talvez o melhor lugar para a gente analisar, de fato, o racismo estrutural não sejam esses episódios da vida cotidiana. Eu diria que esses episódios, esses xingamentos, é lógico, é violência simbólica e é violência racial. E no limite, isso leva a um policial, por exemplo, ou um segurança, se autorizar o direito de sufocar ou matar uma pessoa por essas marcas que ela traz no corpo. Mas eu ainda diria que esse não é o melhor lugar para a gente analisar o racismo estrutural. Mas, de fato, o melhor lugar é pensar se os negros... globalmente tem acesso a oportunidades de cidadania como o conjunto da sociedade brasileira. Janira Sodré Miranda, coordenadora do Núcleo de Estudos em Gênero, Raça e Africanidades. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Boa noite. A ti e ao Frederico também, pela oportunidade da conversa. Muito bem, Frederico Rodrigues, escritor, analista político e membro fundador da Frente Conservadora de Goiânia. Muito obrigado, boa noite. Obrigado mais uma vez, Rafael. Obrigado, Janira. Sei que é muito difícil esse tipo de debate, assim, acaba ficando acalorado, mas como eu disse aqui, nada contra a Janira, a gente discute aqui as ideias. Obrigado pela oportunidade. E esse é o lema do nosso programa, brigam as ideias e jamais as pessoas não devem brigar jamais. E com esse debate a gente chama o telespectador de inteligente. A gente não mostra apenas um lado, que ele tire as suas próprias conclusões. Obrigado pela audiência que